Você já pensou em largar tudo? Já esteve num momento difícil da sua vida? Então, vem conhecer o Pode Educar. Bem-vindos ao Pode Educar. Vou começar com duas perguntas muito importantes. Quem é Poliana Batista e quem é Elisa Barbarini? Então, eu sou Poliana Batista, eu estou aqui nesse projeto maravilhoso, com uma parceiraça de vida e de trabalhos. E a minha formação é educadora, então eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga e faço um trabalho voltado mesmo para a educação, né? E sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre educação, a gente sempre vai estar discutindo a respeito, né? Em toda a minha trajetória até aqui, eu já trabalhei 20 anos num colégio salesiano aqui de Campinas. Hoje eu estou de volta a colégio também, faço parte de um colégio da Congregação de Santa Cruz. E também estou desenvolvendo alguns projetos, né? Projetos que têm foco para a educação, porque afinal de contas, quem lida com a educação sabe, melhor do que ninguém, que é muito importante a gente ter sempre algo para fazer pelos nossos alunos, pelas nossas famílias, pelos professores, porque a educação no nosso país, principalmente, não é muito valorizada, né? Então a gente precisa cada vez mais levar conhecimento. E sempre que eu tive chance de levar conhecimento sobre educação e aprender também sobre educação, eu estive lá. Eu fiz alguns cursos ao longo da minha vida também, então, além da psicopedagogia, né, eu fiz também gestão escolar, e eu acho que é um tema super incrível, que a gente já até conversou, que a gente gostaria de colocar aqui no podcast. Por quê? Porque a gestão escolar, ela acontece de uma maneira muito produtiva nas escolas. E a gente precisa ter olhares para os gestores escolares. Então, eu fiz também o meu MBA em gestão escolar, então eu tenho muito orgulho de falar, porque, olha, foi suado. E qual estudo que não é suado, né, Elisa? Então, é muito suado. Então, eu quero compartilhar com vocês este momento, né, e dizer que toda a minha formação até aqui é para a gente trocar experiências, porque cada vez mais, quando a gente troca ideias, experiências, mais a gente cresce, mais a gente tem frutos, e principalmente na educação. Agora, Elisa, quem é você? Fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Mas antes eu quero agradecer por estar aqui com você. É um prazer, Poliana, uma pessoa tão experiente, cheia de aprendizagem, e eu estou enriquecendo aí profissionalmente ao seu lado. Muito obrigada pela parceria, pela amizade, e bora lá. Quem é Elisa Barbarini? Bom, eu atuo com a educação há mais de 18 anos. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, e durante muito tempo, muito tempo, minha trajetória foi em escolas particulares aqui da região. Valinhos, Vinhedo, Campinas, atuando com a educação. E no final do primeiro ano de pandemia, eu decidi mudar um pouquinho a minha rota. Sair do ambiente escolar e assumir novos projetos, né? Novos desafios, que exigiu muito da Elisa. Como pessoa, como profissional, exigiu coragem, resiliência, e eu assumi esses novos desafios, né? E durante esses novos projetos, eu comecei com atendimentos pedagógicos, mergulhei mais a fundo, né, diante do meu propósito, acompanhando crianças, famílias, instituições, o que me vem trazendo muita satisfação em estar, né, nesse percurso, o que me trouxe até aqui com você, Poliana, né, esse novo projeto. E nós já trabalhamos juntas, né, Elisa? Exatamente. Nós já estivemos atendendo em Campinas, que é a cidade que eu moro. Você mora em Valinhos, né, Elisa? E nós nos encontramos em uma sala de atendimento e começamos o nosso trabalho juntas. Tivemos uma conexão muito forte pela educação. Sim. E esse período foi muito especial também, que nós atendemos crianças, né? Exatamente. E eu entendi qual é o meu propósito? Depois que eu saí para assumir esses atendimentos, né, pedagógicos, e assumir e ter mais autonomia da minha jornada profissional, dos meus alunos, pacientes, famílias, eu entendi que toda a energia que eu estava
entregando para as instituições que eu estava trabalhando, eu consigo entregar para mais pessoas, para mais famílias. Quando a gente tem esse olhar para as famílias, né, tudo muda. Porque as famílias hoje, eu sinto que elas estão, infelizmente, posso usar esse termo, perdidas. Algumas, não generalizando, óbvio, né? Sim. Mas algumas delas estão ali perdidas porque não sabem como conduzir seus filhos, como educar seus filhos. E quando a gente tem esse olhar para a educação voltado para as famílias, a gente entende o quanto que é importante levar esse conhecimento, né, Elisa? Acolher, na verdade, né? Essas dores que as famílias hoje sentem, né? As dificuldades que elas sentem em desenvolver a aprendizagem de seus filhos, não só de filhos, mas também de todos que o cercam, né? Exatamente. Em algum momento da sua vida ali, né, Elisa, você pensou em largar tudo? A gente fez essa pergunta, né, no início aqui, e eu me vejo em muitas situações assim, e principalmente como mãe, porque como a gente está falando também agora um pouco mais até de conhecimento para as famílias, e a gente vai contar daqui a pouquinho um pouco mais por que surgiu o Pode Educar, o nome Pode Educar. Quando a gente olha para as famílias, né, a gente vê a fragilidade em alguns momentos e a gente sente o quanto que é importante a gente ter formação voltada aí para essas famílias, né, Elisa? Sim, não, pode terminar, pode finalizar. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é essa condução da gente olhar e seguir em frente aí pelas famílias, né? Mas eu esqueci o que a gente tava, o que eu tava falando. Porque a gente tava falando das famílias. Das dores, né, que elas sentem na aprendizagem. E largar tudo, verdade. Largar tudo, Porque em algum momento da minha vida eu pensei em largar tudo, porque eu achei que não era mais pra mim a educação. Você pensou isso alguma vez? Essa pergunta é muito forte, né, que nós iniciamos falando e Poliana, vou te dizer a verdade, não foi uma vez, não foram 2 vezes que eu pensei em desistir. E não só pensando em educação, mas também pensando na vida, no contexto pessoal também, né? Sim. São vários momentos que a gente pra pensar e fala, vou desistir, vou largar tudo e vou assistir como que vai ser, né? Exato. Mas quando a gente para, no meu caso, quando eu paro pra pensar e pra colocar na balança se compensa desistir ou se não compensa desistir, a gente reflete sobre isso, né? E a gente levanta os motivos que nós temos para desistir e para não desistir. E os motivos são muito maiores para não desistir, né? Eu sei que muitas vezes é desafiador, não só a área da educação, mas como muitas outras áreas, e a gente levanta e continua. Mesmo estando em um caos aqui dentro, né? A gente, mesmo diante do caos, a gente continua lidando porque nós temos um propósito. E quando o propósito é muito maior, a gente segue, né? E eu acho que é por isso que nasceu o nome do nosso podcast, né, Elisa? Porque pode educar pra gente, né, e com essa simbologia que a gente trouxe, com o coração, né, o afeto, a gente entende o quanto que é importante as famílias hoje olharem para esse carinho na hora de educar, né? É uma educação com consciência, né? Exatamente. Eu acho que o Pode Educar, ele vem justamente porque a gente sabe que é dolorido, né? Entre as famílias, pela nossa experiência aí, atuando com a área, a gente sabe o quanto de desafio tem, né? Sim. Pra lidar. E o Pode Educar nasceu justamente pra isso, pra acolher, pra gente mostrar pras pessoas que irão nos acompanhar que os desafios existem. E mesmo a gente, né, que trabalha com a educação, que estamos envolvidas aí diariamente, quando a gente vai lidar com o nosso pessoal, com a nossa família, a gente também tem dor, a gente também tem desafio. Então nós pensamos em acolher quem está em casa, né? Trazer experiências, trazer convidados experientes aqui pra gente poder conversar de forma leve, tranquila e abraçar vocês. E antes da gente seguir um pouquinho, tá mais ou menos na metade aí do nosso tempo, vamos deixar já um arroba aqui, Elisa? Porque tem nos nossos ouvintes, nossos seguidores, futuros seguidores,
E tem muitas pessoas que nos acompanham já como profissionais da educação, né? E querem já saber, olha, a gente já tem uma página novinha em folha do podcast e você não pode deixar. Já entra aí no seu celular, já segue aí para deixar, né, não deixar de acompanhar e acompanhar tudo que a gente vai proporcionar para vocês. @podeeducar.podcast, tá? Essa é a página do nosso Instagram. Você precisa conferir, já entra lá, já segue, já dá aí o seu impulso, que é muito importante pra gente, né? E nós vamos ficar muito felizes com a presença de vocês nos acompanhando a nossa história, né? E compartilhando aí as experiências de vocês. E Elisa, conta pra gente um pouquinho, né? Você é mãe, né? Mãe. Você tem uma filhinha de quanto tempo mesmo? 2 anos. 2 anos, ô fase bonita. Fase linda, desafiadora, né? Fase de explorações, né? Ela tá provavelmente já curtindo tudo que você proporciona pra ela. Mas em algum momento da sua vida, com a sua filha, né? Não sei se você quer que a gente fale o nome, mas a gente pode usar. Sim, pode, por favor, pode? Maria. Algum momento da sua vida com a Maria, com certeza você se sentiu ali num momento de dificuldade, né? Principalmente agora, uma fase que ela quer conhecer o mundo, ela quer explorar, ela quer pôr tudo na mãozinha, na boca e aí vai. Conta pra gente, porque os nossos ouvintes aqui são pessoas do nosso dia a dia, Sim. corriqueiros, que tá aí em casa, né, sentindo uma necessidade com o filho. Provavelmente alguém que tá ouvindo a gente tem uma filha também de 2 anos. E o nosso podcast, ele é pra isso, para que você se sinta em casa, né, e acompanhe com a gente coisas que são do dia a dia. Conta pra gente, Elisa, como é que é ter uma filha de 2 anos? Perfeito, Poliana. Falar da Maria sempre me causa entusiasmo, né? É um dos papéis aí mais lindos que eu venho desenvolvendo. E lógico que vou dizer aqui pra vocês que não é o papel que eu estou arrasando, mas que eu estou me dedicando muito. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou mãe recém-formada, né? Maria tem 2 anos, então tá tudo muito recente. E aquela frase clichê que a gente usa. Nasce um filho, nasce uma mãe. Então ela nasce a culpa, ela nasceu e eu renasci. Ela tá descobrindo o mundo e eu estou descobrindo a maternidade e lidar com tudo isso, né? Com todos esses papéis de maternidade, família, profissão. Então são muitos pratinhos que a gente precisa equilibrar. Mas agora, falando dos desafios da fase da Maria, 2 aninhos. Ela vem aí desenvolvendo curiosidade, entusiasmo, está bem agitada, eu estou lidando com muitos nãos, com a mãe, e eu digo assim, Maria tem 2 anos, mas ela já tem uma opinião muito firme e negociar com a Maria é quase uma obra de arte. Então assim, a gente vem aí lidando, ela aprendendo porque ela está descobrindo o mundo, se apropriando aí de quem é a família, a mãe, os tios, os avós, o pai, e eu estou descobrindo a maternidade. A casa fica um caos, né? São brinquedos para todo lado, choro quando tem passeio, existe a manha, então tem que existir muita resiliência, muita paciência pra gente poder lidar aí com esse desafio. Ela já escolhe roupa para sair, Elisa? Já começou, eu acho que as crianças, elas vêm assim, mais atualizadas, né? É verdade. E já escolhe roupa, já tem opinião, o brinquedo que quer levar, quando não quer entrar em algum lugar, quando não quer ficar com algum familiar ou com alguém, então ela já tem as opiniões aí, e aí entra o nosso jogo de cintura, né? Como cuidar, como educar. E assim, eu sou da área da educação e eu encontro desafios. Porque nem sempre, né, dá certo as nossas intervenções, o que a gente acredita. Não vem com manual, né? Não vem com manual, são testes, né? Sim. E eu falando aqui da minha realidade, que é um caos, né? E eu quero saber da sua realidade, Poliana, porque a gente lida com os extremos, né? Com certeza. O Felipe, que tá lá em casa, mandar um beijo. Posso aproveitar aqui, Elisa? Claro. Beijo, meu filho querido, meu esposo Rodrigo, minha família que me apoia muito. Já estive em momentos difíceis da minha vida, Elisa, que se não fosse a minha família, eu ia continuar lá no fundo do poço. Eles me tiraram e me resgataram de lá. Ai, então, Poliana, a minha família, por favor, fala tudo. um pouquinho. Você já pensou diversas vezes em desistir? Eu já pensei.
Já pensei como profissional, já pensei até como mãe, porque, na verdade, Sim. mãe é a coisa mais linda do mundo, né? Vamos falar que é um amor incondicional, né, Elisa? Mas tem hora que a gente olha para aquela rotina que a gente está vivendo e a gente fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora com essa criança? Eu não sei mais o que eu faço com ela. Você tem um adolescente, né? Tenho. Felipe fez 11 anos, agora em junho. E o grande desafio agora está sendo a tecnologia. Porque Felipe está com o celular, assim como os amigos, o acesso. Né? Olha aí um tema pra gente falar, hein? Tecnologia. Tecnologia. A gente tem que cuidar muito das nossas crianças em relação à tecnologia. E eu acho que uma palavra que descreve muito, Elisa, todos os momentos que a gente vive na vida é equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio para fazer das nossas coisas, nós não vamos alcançar o que é necessário para tudo. Tanto para educar, tanto para ser mãe, tanto para ser esposa, para ter uma família, para fazer tudo na nossa vida. O equilíbrio, eu aprendi na minha vida que ele é a chave de todas as questões. Porque teve momentos na minha vida que eu tive situações assim extremas. Você sabe, eu perdi um filho, né? Eu perdi um filho Sim. antes do Felipe e eu perdi uma gestação de começo depois do Felipe. Uau. Então, momentos ali que eu falei assim, não, agora acabou pra mim. Sim. E chega, eu não quero mais saber de nada, né? E aí, aquele momento, se eu não tivesse recorrido, além da família, ao equilíbrio, entender que a vida é feita de perdas, que a vida é feita de alegrias, que tem momentos com os nossos filhos que nós estamos muito bem, achando que a gente tá arrasando como mãe, né? Nossa, eu tô arrasando, eu tô fazendo tudo perfeito. E tem momentos que você olha e você fala assim, Que meu catástrofe, Deus, né? que foi o que eu fiz aqui, que deu tudo errado, né? Então, o equilíbrio, ele me trouxe para essa essência da vida que eu adquiri só depois dos 40 anos. Não é. Isso aí daria um outro podcast inteiro pra falar de 40 Então, tá vendo como anos. que é vivendo e aprendendo com a Poliana? Porque eu vou chegar lá ainda, né? É mesmo, Elisa, você é tão nova, né? Não, não é por ser nova, não. E nem jovem porque não sou. Mas é pela faixa etária dos filhos mesmo, né? Exatamente. Porque eu tenho certeza que essa concepção você foi adquirindo ao longo dos anos, né? Quando você estava lá, recente, com todas essas perdas, você não tinha essa resiliência. Não. E resiliência, você usou muito bem essa palavra. É uma palavra que me motiva muito até hoje. Apesar de hoje, né? A gente está consolidada na nossa profissão, né, Elisa? A gente entende que hoje é um passo muito importante que a gente está dando com o podcast. Sim. Sempre são novos projetos, mas nós estamos consolidadas nas nossas profissões agora, né? E ainda bem mas está sempre aprendendo. Nos nossos projetos, a gente está sempre em resiliência, desenvolvimento. Exato, a resiliência, ela sempre vai estar presente, principalmente na educação. Sim. Porque vamos concordar, se professor que está lá dentro da escola, com 40 alunos nas costas, fazendo planejamento, fazendo semanário, levando de coordenador e assim vai, se não tiver resiliência, desiste de tudo. Não, e eu acho que a resiliência, ela também é lapidada, né, Poliana? Sim. Porque muitas vezes nós acreditamos ser resilientes em algumas situações e depois a gente vai assistir, né, a nossa conduta, as nossas intervenções e a gente percebe que não fomos tão resilientes assim. Então a gente vai lapidando. Sim. Com o desenvolvimento dos filhos, da família, ao longo dos anos, né, as nossas experiências vão nos deixando assim. E o Pode Educar, ele nasceu também dessa proposta, né, Elisa? Quando a gente pensou no nome, né? Pode educar, é educar com consciência, com carinho e com resiliência também, né? Aliás, vamos combinar que a nossa logomarca ficou chiquérrima, hein, Elisa? Ficou fofa, hoje a gente né? trouxe até um copo aqui especial para mostrar para vocês, porque a gente gosta muito, né, Elisa, de tomar um chazinho, de tomar um suco. Excelente. Isso daqui tá me dando energia, não tá me deixando ficar tão nervosa. Agora eu estou mais calma. Exato. Ai, meu Deus. Mas é assim. E na educação, quantas vezes você já se viu também diante de um aluno, sentiu aquele friozinho na barriga, borboletas lá dentro do estômago, e aí você olhou para o aluno de super desafio e falou assim, e agora? O que eu faço com esse aluno? Porque não, ser mãe tem muitos desafios. Agora,
dar aula também, né, Elisa? Nossa, e lidar com os filhos de outras famílias, né? Muitas vezes nós não acreditamos em alguns valores, mas a gente precisa dar continuidade ao que a família acredita. As solicitações, mas agora pegando o gancho que você disse, né, Poliana, os desafios ali diante o nervoso, né, o frio na barriga, diante de um conflito, de uma situação, como que a gente sai? E nem sempre eu comecei esse podcast e eu tô aqui refletindo com você e falando assim, nossa, mas que apresentação, iniciei mais nervosa e agora as coisas estão fluindo, estão se acalmando. E quantas vezes a gente realiza uma intervenção e que a gente sabe que não foi tão boa assim, não foi tão produtiva, valiosa, que não abraçou aquele aluno que precisava naquele momento, né? A gente não soube. E depois, com essa experiência, a partir a gente vai melhorando, lapidando o nosso olhar, a nossa conduta e ajudando quem está nos assistindo, né? E às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para depois dar um para frente, né? Às vezes na nossa vida, Elisa, a gente olha um pouquinho para cada coisa que a gente tem, né? E a gente fala assim, nossa, mas tá tudo bem, eu não consegui. Tá tudo bem eu dar 2 passos para trás. Tá tudo bem eu pesquisar para atender esse aluno. Tá tudo bem eu ir atrás de conhecimento, né? Isso faz parte da nossa vida. E se a gente não tiver esse autoconhecimento também, de olhar pra gente e perceber que a gente precisa, sim, ir atrás de alguma coisa, não tem por que pra melhorar, vivo. né? Não faz sentido, eu acho. Faz sentido. Que é o que eu volto a falar da pergunta tão impactante que você iniciou aqui o nosso podcast, né? Você já pensou em desistir? E quantas vezes, né? A gente pensou em desistir, só que a gente, quando para pra refletir, a gente percebe que tem mais sentido continuar. A gente sempre tem 2 opções. Desistir mesmo ou continuar. E a gente percebe que vale a pena justamente por explorar, por sentir que a gente pode ser melhor. A cada vez que eu decido não desistir, quando no caminho eu percebo que foi desafiador continuar, mas que eu não desisti, eu percebo que eu fico mais forte, mais resiliente, mais amorosa, generosa com as pessoas. Eu não sei se os desafios para você também são assim. Com certeza. E é por isso que a gente vai trazer aqui no podcast, Elisa, temáticas que são tão fundamentais de serem discutidas. Às vezes, aquela temática que está ali no fundinho, perdida, que não veio à tona, é essa que nós vamos puxar aqui. Que a gente vai trazer, com certeza. Para os nossos ouvintes a qualidade de discussões, né? E aí, assim, vamos aproveitar um pouquinho e falar do nosso canal do YouTube também, Elisa? Bora lá! A gente também tá com um canal incrível no YouTube e quero convidar aqui quem tá assistindo esse vídeo, quem tá ali ligado na rede social, já puxa pro YouTube, vai lá, já se inscreve no nosso canal, porque com certeza aqui a gente vai ter discussões muito incríveis sobre educação e levar para você aí que tá pai, mãe, você que é professor, você que de repente abriu uma clínica agora, e você não sabe o que fazer, você tá aí com um aluno, você tá numa situação difícil da sua vida, né, que tem uma relação aí com educação, vem pra cá que você vai, nossa, se dá muito bem. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, né? Com certeza. A gente pretende aí abraçar vocês e trazer muito conteúdo legal. Vamos dar um spoiler, Elisa? Bora. Vamos contar um pouquinho de uma temática que a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho, Elisa, que é sensacional, que é sobre terapia ocupacional. Uau! Eu acho tão importante essa temática. E muita gente tem curiosidade e ainda não sabe como que a terapia ocupacional trabalha, né? Como que ela desenvolve, qual é a intenção dela, porque algumas crianças, até adultos, necessitam dessa profissional que trabalha com a terapia ocupacional. Isso você falou muito bem. Tem profissionais, né, que a gente não sabe o que faz. Terapia ocupacional, muitos olham e falam assim, mas o que de fato a terapeuta faz? Faz muito. E faz demais com o corpo da criança. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o corpo da criança no próximo episódio, né, Elisa? Que vai ser Perfeito, incrível. Eu acho que vai ser demais. Eu estou ansiosa também para aprender e entender com essa profissional maravilhosa que a gente vai receber. A gente não vai contar ainda, né? Porque a gente deu o spoiler do tema, mas a gente vai segurar. Fiquem, acompanhem a gente. Exatamente. Já se inscreva no canal, já curte a gente na rede social, já segue a gente aí, porque com certeza são temáticas aqui impressionantes. E esse primeiro episódio, ele tá
muito afeto, né, Elisa? Ah. Porque a gente tá até emocionada aqui de poder concretizar um sonho. É um sonho, exatamente, Poliana. De poder falar com profissionais, de poder falar com famílias, né? Então é um sonho concretizado, né? Exatamente. Eu tenho a sensação, quando eu mencionei lá atrás, né, que eu decidi novos projetos, partir para novos percursos profissionais. E então eu venho trabalhando aí com meus atendimentos e hoje sentada aqui com você, Poliana, eu percebo que eu estou diante e estou no caminho certo, realizando um sonho. Não realizei, estou realizando, trabalhando para isso, né? Tudo faz mais sentido. Sim. Poliana, quero reforçar aqui, porque você começou falando aí do Felipe, do seu filho de 11 anos, dos desafios, mas eu quero te perguntar, qual foi o maior e qual é hoje o maior desafio com o Felipe, na educação dele, no desenvolvimento? Sim. Primeira coisa, o tempo passa muito rápido. E você vai ver com a sua filha, Não, Elisa, já sinto. a hora que você piscar, ela vai estar já pré-adolescente, te cobrando muitas coisas. É assim que tá o Felipe. Então, corrigindo, né, as nossas sim, atitudes. debatendo, argumentando. questionando. Então, assim, ele tem posicionamento já sobre as coisas da vida, né? E que bom que ele tem, né? A gente acha isso importante, porque ele sabe de alguma forma ali que ele precisa se posicionar na vida. E isso é legal. Legal. Questionador. Mas a gente tem que entender que tem um outro lado, que existe um adulto controlando a situação, né? E às vezes as famílias, quem tá aí do outro lado, né, que tem uma situação com pré-adolescente, precisa tomar as rédeas da relação. Você tem que assumir a conduta, você é o adulto da relação. Então você precisa mostrar para aquele pré-adolescente que ele ainda não tem um cérebro formado, capaz de tomar escolhas, tomar decisões. E às vezes a gente não se atenta a isso. A gente acha que o nosso filho de 11 anos está com o cérebro pronto, equivalente aos nossos como adultos, e que pode debater à vontade e tomar decisões e discutir a respeito. Não. Né? E isso a gente passa muito pro Felipe em casa. A ideia de que ele entenda de que existem adultos ali que estão ali para orientá-lo, para dar ali para ele um caminho, né? Porque ele sozinho ainda não consegue. Quando ele tiver ali o cérebro formado e ele puder fazer suas próprias decisões, ótimo. Vocês vão automaticamente deixá-lo, né? Exatamente. Voar. Que é o que a gente hoje tanto entende e aprende, que a gente precisa criar os filhos justamente porque eles estão criando asas, né? Pra voar, pra conviver nesse mundão aí tão desafiador, cheio de tantos conflitos, né? Exatamente. E eu converso com o Felipe, Elisa, como eu estivesse conversando aqui com você sobre o cérebro dele. Porque eu acho que ele tem direito de saber também como que é. Porque ele tem que saber que o cérebro dele não está formado. E que se ele ficar tantas horas no computador, no celular, aquele estímulo vai acabar prejudicando. Vai acabar prejudicando a formação do cérebro dele. Ele tem que saber disso. E eu acho que hoje, Elisa, nas casas, o que não acontece é a explicação para a criança do que está acontecendo. A criança é mais uma ali. É como se fosse um copo, é como se fosse algo. E às vezes tá é só assim a resposta: não, sim, não, sim, e pronto. Não justifica. Nossa, eu achei muito especial isso que você acabou de dizer, que você conversa com o Felipe explicando como que é o desenvolvimento do cérebro dele, né? Como que ele está agora, né? Que ele está desenvolvendo. E eu faço isso com o Felipe desde que muito pequeno. Sempre explicando as situações. Então, filho, nós estamos aqui na vacina porque você vai tomar uma vacina que vai deixar o seu corpo mais forte. Claro que adequando a faixa etária, né, Elisa? A gente tem questões que não podemos falar. Exatamente. Lógico, não é isso. Por exemplo, eu não consigo ainda, por mais que eu converse, tente conversar dessa forma com a Maria, que tem 2 anos, ela ainda não vai ter a compreensão. Exatamente. Né? É adequar a fala, mas sempre explicando o que está acontecendo. Eu percebi que ao longo da vida do Felipe, isso deu segurança para ele. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que a gente estava levando ao médico. Ele sabia que ele ia tomar vacina. Ele sabia que ele ia a um passeio. Que legal, porque você antecipa com ele as situações, né? E eu acho que isso nas casas falta um pouco. Eu acho que falta os adultos lembrarem que a criança escuta tudo. Ela está ali sentindo tudo. Ter esse olhar mais sensível, né? Eles estão escutando, estão enxergando e tirando as próprias conclusões, né?
E é aí a Exatamente. dificuldade, porque daí Isso. eles vão representar isso pro mundo, pro ambiente que eles convivem, Isso. o que eles resgataram ali de algo que não foi explicado. Exatamente. E eu acho que isso vai também refletir na vida dessa adolescência. Porque o Felipe, sabendo de tudo o que vinha acontecendo, hoje, quando ele chega nessa pré-adolescência, posteriormente adolescência, argumentando sobre tudo, ele sabe que tudo que tá passando com ele entende, entendeu? Então ele sabe. Por que ele tá argumentando hoje? Porque ele teve já uma formação neural para isso. Ligações cognitivas, neurônios formados para isso. Ele sabe que quando ele for adulto, ele vai ter outro tipo de ligações neurais, né? Sim. Com outros e o que debates. é interessante também, que você e seu marido, né, você, família, fizeram esse caminho, essa ponte para que ele possa entender toda essa formação, né? Exatamente. E quando surgir as dúvidas e algum questionamento, ele sabe para onde correr, que é para vocês, né? E aí a segurança da família, né? Então, assim, Que entra... Maria tem segurança com a família que ela tá constituindo com você ali, é porque ela sabe que ali é o porto seguro dela, né? Da mesma forma o Felipe, ele sabe que vai poder contar comigo ali, né? Enquanto família. Sim. Porque essa segurança que eu disse logo um pouco mais aí atrás, que eu estive no fundo do poço e minha família me resgatou de lá, essa segurança a gente tem que passar para os nossos adolescentes. Né? Porque o mundo hoje está muito diferente. A geração está muito diferente. Hoje, quando você vai para uma sala de aula, você não pega a mesma geração de 20 anos atrás. Quando nós estávamos em escola, né, Elisa? Era uma geração diferente. Hoje, quando o professor chega em sala, ele se depara com uma geração totalmente diferente. Uma geração que tem repertório, uma geração que já sabe previamente o conhecimento que vai vir, né? Eu compartilhei num outro podcast que eu participei que os meus alunos que eu estou trabalhando na escola, baleias, golfinhos, né? É algo que eles já sabem. Claro, nós vamos aprofundar? Vamos. Mas é uma temática que está viva ali no meio já das crianças. Sim. Então, sempre quando a gente vai levar algo para as crianças, a gente tem que entender que há um repertório agora por trás disso. Com certeza. A mesma forma a adolescência. E você disse muito bem, porque ele tem esse repertório, né, fora da família. E se a gente não der esse repertório, essa segurança, enquanto família, ele vai encontrar fora. Exatamente. E a gente não sabe quem que vai abraçar, né, os nossos filhos, as ideias dele. Sim. E então esse cuidado, esse abraço, esse olhar cauteloso é extremamente importante. Em todas as fases, né, para que a criança comece a se desenvolver segura de quem é a família dela, né, se apropriando dos valores. Sim. E para que ela seja lá futuramente, Elisa, um adulto que vai saber tomar decisões. Hoje a gente seguro, vê né? Adultos indecisos que não sabem tomar decisões, provavelmente porque lá atrás não teve um momento para vivenciar isso, para tomar decisões, para fazer pequenas escolhas. Não teve essa segurança, porque muitas vezes a criança acaba tomando, né, algumas decisões e aí ela recebe muitos julgamentos, né? Sim. E aí, quando a família tem um olhar cuidadoso, ela sabe, olha, meu filho tomou essa decisão, então vamos entender aquilo, entender, conversar. Sim. Ele vai se sentindo cada vez mais seguro e percebe que mesmo se ele tomar qualquer decisão que não for tão adequada ali no momento, ele sabe que ele pode rever e começar novamente. E isso não se torna... acaba com a vida, né? Muitas pessoas acabam tomando decisões aí, tomam decisões erradas e ficam acabados. Você sabe, Elisa, que essa questão das pequenas escolhas você pode já fazer com a Maria? Porque você é o adulto da relação. Então, você pode escolher previamente o que ela vai decidir. Um exemplo. Vamos supor que você quer que a Maria escolha um vestidinho que ela vai usar. Não sei se ela gosta de vestido, camiseta, não sei. Vamos supor que ela vai escolher um vestido. Você anteriormente escolheu pelas cores verde, azul e amarelo. Vamos supor. Você escolheu 3 opções previamente escolhidas por você, enquanto adulto da relação, e ofertou para a Maria essas 3 cores, dando a opção para que a Maria escolha dentre essas 3 cores. Ela vai ter pequenas decisões, então ela está tendo escolha
de qual Ela cor. tem opções, Ela né? tem opções, mas dentro das opções que você decidiu Que eu anteriormente. direcionei. Isso hoje, a gente tá falando de cor só de roupa. É. Futuramente, vão ser grandes decisões que você, enquanto adulto da relação, teve que escolher previamente para ofertar para o seu filho. Por que eu tô te dizendo isso? Que você pode começar com a Maria com 2 anos. Legal. muito legal. Felipe, com 11 anos, está decidindo quanto tempo ele tem que jogar ali um jogo que ele joga lá com os amigos dele. Não. Quem tem que decidir sou eu. O que eu faço? Anteriormente, eu decido, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Eu não quero que passe de 1 hora. Uhum. E aí eu deixo ele escolher. Felipe, o que você vai escolher? 30, 40 ou 1? 1 hora. Então tá bom. Ele teve a pequena escolha dele, né, que eu ofertei, dentro do tempo que eu previamente decidi. Veja que é diferente, Elisa, de eu virar pra ele e falar assim, quanto tempo você quer jogar? Uhum. Deixar livre, né? Qual cor de vestido você quer usar para Maria? Entendeu? Veja que é muito livre e muito solto se você não previamente decidir antes. Sim. E isso vai E é um fazer caminho, um adulto né? Se começar melhor, né? desde cedo, já com a Maria, nesse desenvolvimento, Sim. seguindo essa linha, dando essas opções e direcionando o que eu acredito que seja o melhor para ela, Aham. ela vai crescer já nessa ponte, né, de Com entendimento, do que ficar muito livre Sim. e daí chegar na adolescência, na idade do Felipe, ficar tão questionador, Exato. né, crítico, revoltar muitas vezes, né, por não Sim. conseguir fazer o que ele acredita ser o certo. E como adulto, quando chegar como adulto, não vai saber decidir, não vai saber tomar decisões importantes num cargo de gerência, em algo que ele for fazer no emprego, ou mesmo num relacionamento amoroso. Sim. Né? São decisões que a gente precisa tomar enquanto adulto, mas que se a gente não teve um preparo anterior, a gente não consegue. Entendeu? É isso. Tudo que acontece anteriormente é estudado, Sim. com um olhar carinhoso, né? Cuidadoso, tem mais chances de dar certo. Exatamente. Elisa, vamos reforçar nossas redes sociais? Que a Bora gente tá lá. chegando nos finalmente aqui do nosso primeiro episódio do Pode Educar. E ele vai estar disponível para vocês no nosso canal do YouTube. E eu vou falar para vocês, o canal do YouTube, ele tá numa direção muito joia, né, Elisa? Bombando Muito lá legal, já, hein? muito legal. Por favor, espero vocês. Sim, se inscrevam lá no Esperamos. nosso canal. Está incrível, nossa página do Instagram. E lá na página do Instagram, você consegue ir direto para o canal do link. YouTube, para o link. Então, você pode clicar lá pelo Instagram, joga para o YouTube, já se inscreve no nosso canal, porque, olha, ele vai estar toda vez muito recheado, cheio de novidades aí sobre educação. Se você é amante de educação, se você é professor, se você é pai, se está com uma criança aí na sua casa, você não sabe o que Acompanha. faz, ainda mais agora, né, Elisa? Logo mais o nosso episódio vai estar ao ar, mas a gente sempre discute sobre férias, né? E as férias escolares deixam os pais loucos, né? Você ficou com a Maria. Você... Nossa, período aí. chegamos hoje, são 28 dias de férias, mas com a sensação de 99 dias. É, porque realmente, né? A criança, quando vai pra escola, ela queima uma caloria. Nossa, Não é? E aí chega em casa exatamente. e dorme Agora já. ela tá queimando em casa a caloria. Mas mesmo para o Felipe, que é adolescente aí, né? A escola, ela é um mecanismo muito fundamental de interação social. Aliás, essa temática, Elisa, a gente pode guardar para o próximo podcast. Legal. Interação social para as crianças é fundamental. Perfeito, Poliana, porque olha, a Maria, né, 2 aninhos aí que eu compartilhei com vocês, e ela já vai pra escola. E foi um desafio também entender se já era o momento, qual o melhor momento para iniciar essa jornada na escola, né? E aí tem a questão familiar, as necessidades que eu tive que pesar neste momento, e eu escolhemos que ela iria para a escola. E você mencionou algo muito positivo, porque tem alguns pontos negativos nesta faixa etária, porque eles ficam muito doentes, né? Mas a questão social, o vocabulário amplia. Sim. E isso é a longo prazo, né? Ela É. está iniciando essa jornada que desenvolve até mesmo pro Felipe, né? Quando ele faz Sim. as pausas dele de férias, você percebe quando ele retoma Exatamente. Percebo muito, a interação social ela faz toda a toda a diferença. diferença.
e acho que para qualquer fase, ouso dizer que para qualquer fase. Sim. Porque mesmo para Maria, que é pequena, né, essa interação social de troca de experiência é uma. Para o Felipe, que é um pouquinho maior ali em relação a essa adolescência, a interação ela vai fazer um papel diferente, né? Ele já tá numa fase, Elisa, que ele tá com vergonha, então ele não quer mais cortar o cabelo de um jeito, ele já quer cortar de outro, a roupa, ele já não quer mais usar aquela camiseta, né? Então, assim, e isso, nós vivenciamos isso eu também, acho que né? Esse assunto que você compartilhou pode virar uma outra temática, né? Com certeza. A questão dos adolescentes, Sim. a vergonha, porque eu sinto que hoje eles estão muito tímidos, pais questionando, Elisa, porque ele não quer mais sair comigo, não quer mais fazer os programas em família, a gente sente demais, porque parece que a família está ficando em segundo plano, né? Então é um grande desafio, né? A gente quer trazer aqui, né, Elisa, no nosso podcast aqui, uma temática sobre a adolescência, né? Eu acho que vai ser bem importante. Com certeza. E tá muito em alta, né? Adolescência, cuidar de crianças, né? Educação, tá muito em alta. Porque, olha, a gente vê até pelas séries que estão sendo lançadas o quanto isso tá vindo em debate. Né? A gente viu aí recentemente uma série lançada sobre a adolescência, né? O quanto foi impactante para quem estava assistindo debater sobre esse assunto. Gerou né? muito assunto, né? Sim. Rede social, nas instituições, nas escolas, entre professores, pais, né? Sim. É muito interessante. Fica a dica aí pra vocês, logo mais. E vocês também podem compartilhar com a gente, né, Elisa? Você aí Legal. se inscreveu no nosso canal ou mesmo tá seguindo a gente na rede social, já coloca lá um comentário que tema vocês gostariam de ver aqui no nosso podcast. Afinal de contas, a gente está preparando tudo com muito carinho para vocês. Nós fizemos até um script aqui, né, Elisa? A gente caprichou em tudo quanto é coisa que a gente podia. Tentamos profissionalizar, né? Profissionais aqui para levar tudo o conhecimento com muito cuidado, muito carinho, muito afeto para quem tá aí desse outro lado. Então, deixa no comentário aí, né, que temática seria fundamental, importante a gente debater aqui no nosso podcast. Porque é essa a intenção do Pode Educar. É acolher os medos de vocês, as dores. Então traz pra gente as suas dúvidas, os medos, né? Pra gente abraçar e poder juntos aí chegar numa conclusão. Cada vez mais, né, trazer convidados especialistas, pessoas profissionais que estão na lida como a gente e que às vezes não tem uma oportunidade de falar sobre o que conhece, né? Então é um espaço também aberto para que a gente possa cada vez mais acolher aí profissionais e convidados que nós vamos ter aqui no nosso canal, no nosso episódio, para que eles tenham oportunidade de falar sobre assuntos que são tão importantes na educação, que às vezes estão lá esquecidos, né, distantes, e você às vezes está numa realidade que você acha, eu tô sozinho. E não tá sozinho, não né, está, Elisa? não está. O que está acontecendo aí também está acontecendo na casa do vizinho e a gente pode compartilhar essas experiências. A gente vai terminar, Elisa, com a pergunta que a gente fez no começo. Se você pensou em largar tudo, você ficou aí com a gente até agora, você entendeu o que a gente disse de recado, né, Elisa? Que às vezes a gente pensa em largar, mas vale muito a pena a gente continuar. Não é? A gente fica muito mais forte. Conta pra nós se você já pensou em desistir e qual foi o motivo. A gente vai gostar de saber. É mesmo, olha, usa os comentários aí embaixo, coloca pra gente, né, o que fez você em algum momento pensar que você podia largar e aí você tomou a rédea de novo da situação, percebeu o quanto é importante, retomou e o quanto é importante a gente estar aqui, estarmos vivos, né, produzindo e é isso que vai fazer, acolhendo, e isso vai fazer toda a diferença. Sim. Vamos falar um tchau então pra galera, Elisa? Bora lá! Bora falar um tchau pra galera, agradecer muito todo esse espaço que a gente tá tendo, agradecer você que ficou com a gente até agora. E mesmo que você aí não tenha conseguido acompanhar, né, lá no canal do YouTube, fica na íntegra todo o nosso episódio, com todos os detalhes, para você não perder nada, né? Pode ouvir mais do que uma vez, pode clicar lá quantas vezes você achar necessário, né? Exatamente. Foi um prazer, Poliana, iniciar esse projeto com você. Sim. Muito gostoso, a gente vai se soltando ao longo, né? E eu espero aí encontrar vocês e ter todo o apoio. Com certeza. Das famílias, né, que estão aí, Sim. dos amigos, dos parceiros, dos profissionais. Sim, para mim também. Elisa, foi uma alegria estar
aqui, né? Vamos puxar essa câmera agora aqui, né? Para falar um geral com todo mundo. Foi uma alegria muito grande a gente compartilhar esse dia, esse episódio, né? E sempre vai ser fruto de muito debate a educação, sempre. Então, muito obrigada. Trabalho. Muito obrigada, Elisa. Eu que agradeço. Fico com a minha gratidão aqui, tá bom? Vamos juntas, seguimos juntas. Seguimos. E depois, próximo episódio. Pode educar, Elisa? Até mais, pode educar. Valeu! Se inscreva no canal, curta e compartilhe.